Marileide. Oi, Marileide. Boa noite. Boa noite, Jai. Rosti. Rosi. Tá longe aqui pra me identificar. Rosli. Roslin. Acho que é isso, né, gente? A escritora. Obrigado, Roslin. Jai, pela presença. Leise Martins. Boa noite. E aí, gente, tá saindo somzinho aí? Eu tô sozinho aqui, não sei como é que tá aqui os negócios. Tem que conferir pra saber se tá saindo som, né? Deixa eu pôr o microfone mais perto aqui. Boa noite, Zé. Boa noite, José Orivaldo. Se pronuncia assim, Roslane. Legal, hein? Que nome difícil, bonito, mas difícil de falar, né? Mas é assim mesmo. Daí damos um jeitinho. Daí ela perdoa nós se a gente não falar direito, né? Mas tá bom, gente, ó. Já tô aqui no esquema. A tintinha já tá ali, a telinha já tá aqui. E nós vamos pintar esse quadro aqui, essa gaivota aqui. É um toco, né? Mas eu vou fazer sentado em uma pedra, né? Porque toco dá impressão de lixo, né? Na praia, né? E terra e pedra não. Então, vamos partir para a pintança, né? Como sempre, vamos fazer aqui o nosso sol. Vamos começar pelo sol. Peraí, deixa eu pegar uma coisa que tá ali. Então vamos lá. Vamos novamente usar os pincéis que eu ganhei da Castelo. Os pincéis chiques, que nem combina com o Zé. Até os pincéis velhos aqui são da Castelo, ó. Que é a segunda vez que eles me dão um presente, né? Então é isso, gente. Vamos começar aqui pelo sol. Aí aquela perguntinha, né? Por que que começa pelo sol? A gente vai começar pelo sol porque o sol é a parte mais clara que tem aqui, né? E aí, gente, se a gente começar do escuro, é difícil a gente chegar no clarinho, né? Vai ter muita mistura, suja a tinta, né? E se a gente começar do clarinho, fica mais fácil a gente ir escurecendo. Então, é por isso que a gente começa aí do clarinho. Mas pode começar de onde quiser. Eu tô falando o jeito que seria, que fica mais fácil. Entendeu? Não tem regra, não. Assim, falando assim, não é proibido. Não pode ser assim. Pode começar de onde quiser. Só que daí você vai encontrar aquela dificuldade, vai lembrar do que eu falei. Vai falar, acho que é isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar o sol. Eu não vou fazer branquinho puro, vou dar uma reladinha nesse amarelo aqui para dar um tomzinho de palha, assim, né? Então nós vamos fazer esse sol aqui, ó. Bem bonitinho. Uma cor palha. Vou fazer uma paisagem bem luminosa.
E aí a gente já começa aqui pelo sol, né? Vamos cobrir toda essa beiradinha aqui, ó. Ah, nem precisa fazer tão certinho. Na hora de fazer as coisas em volta, a gente acerta, ó. Então é isso, gente. A Val não tá aqui, a Val tá lá na casa lá, diz que vai responder de lá. Ângela Rosane Pereira, boa noite a todos. Boa noite, Ângela. Boa noite, meu amigo Tom Lemes de Jesus. Nina Vargas, Ateliê Pintura e Tecido, né? Obrigado, Nina, pela presença. Boa noite. Então, já comecei, né? Ó, tudo já não falta mais, né? Falta agora fazer os detalhes, né? E é isso que a gente vai fazer agora. E já, como sempre, né? Já assumiu aqui o pincel. Achei. Tá vendo? Mas aqui assim, some, mas logo já aparece de volta, porque ó, a assombração aqui ela não é tão terrível assim, ela gosta de brincar com a gente, mas ela não quer deixar a gente na mão. Então, ó, vou fazer assim, eu vou misturar aqui um vermelho com amarelo, fazer um laranja, ó. Só que esse laranja, eu vou misturar um pouco de branco, porque eu não quero um laranja puro, vocês entenderam? Só que também não quero aquela corzinha assim, muito infantilizada, então eu vou dar um toquinho de preto pra gente dar uma queimada na cor, vocês entenderam? Então ficou um laranja meio queimado, e é exatamente essa cor que a gente vai usar agora aqui. Aí eu vou pôr um pouquinho mais de claro, porque ficou muito escuro. Vou traçar em volta do sol. Eu não quero aquela cor muito berrante, eu quero uma cor discreta. Então, por esse motivo que eu dei uma queimadinha na cor. Para não ficar aquela cor muito regalada, né? A gente vai fazer uma cor mais discreta. A gente faz o sol, deixa ele bem redondinho aqui, ó. Vai acertando até tampar os risquinhos que tava ali, né? Sim. Ó. E aí a gente vai abrindo assim, ó. Depois que começa ali, daí a gente vai dando aquela abertura. Então, ó, vou recapitular. Esse laranja aqui, eu peguei o vermelho, o amarelo, fiz um laranja. E eu clarei um pouco com o branco e pus um pouquinho de preto para dar aquela queimada na tinta, para não deixar a tinta assim muito, muito infantil, né? Ó. E com essa cor agora eu vou abrindo aqui, ó. Agora eu vou pegar um pincel grandão. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. A minha filha tá aí, a Mônia respondendo o povo. Obrigado, Mônia. Domingos, obrigado, meu amigo Domingos, pela presença. Rosmari, boa noite, professor Zé. Boa noite, Rosmari. Obrigado, gente, pela presença de vocês aí. Agora o Zé vai pegar um pincelzão. Cadê? Saber lá onde que tá, mas não vou ficar perdendo tempo procurando. Ah, tudo que eu quero não acha, cara. Eu deixo, tô no jeito que depois eu olho pra tudo lá, não vejo. É o mistério do ateliê do Zé. Vou até escrever uma história, o mistério do ateliê do Zé. Ó, tinha um pincel grandão aqui, bonitão ainda. Mas agora cadê? Ah, tá aqui, tá aqui. Ó, achei. Então nós vamos fazer assim, nós vamos pegar esse laranja aqui, ó. Que nós fizemos meio queimadinho. Vamos abrir mais um pouquinho ainda. Aí, ó. E lá fora tá um frio, deixa eu fechar esse vitrô aqui.
Tá um fervo de moto e não sei o que. Tem uma feira da lua ali. Tá um vucu-vucu. Ó, ó. Bem caprichadinho, lisinho. Aí a gente vai passar essa tinta até essa cor que a gente tá fazendo aqui. A gente vai passar até uma altura, assim, né? Deixar meio escuro, né? Então, gente, vocês. Quem tá lá no grupo do Telegram já tem o risco. Eu já pus o risco lá. Agora eu vou pegar o azul. Esse azul aqui é o azul fitalocianina. Vou misturar um pouco esse vermelho aqui, ó. E nós vamos fazer aqui uma corzona. A princípio fica escuro, porque a câmera ela quer contrabalancear a luz. Então fica meio escuro. Mas depois ela vai clareando. Ó, pode ver que é um cinza, é um azul meio cinzentado, assim. Não é aquele azul assanhadão, não, porque senão perde a graça. Aí a gente vai lá em cima, a gente deixa mais azul, ó. Põe um pouco de branco, né, para clarear um pouco, porque tá muito forte, né? Tá muito escuro. Eu ia fazer também no TikTok, mas esse programa chato aqui que eu tô usando, tem dia que deixa, tem dia que não deixa, não dá para entender. Ó, a gente vai encontrando assim, ó. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer as luzes. A gente primeiro trabalha um pouco meio escuro. Vamos lá. Mônia tá baixinho, Mônia. Mas aqui no programa aqui tá quase dando pico, tá estourando quase o som. Que tipo? De pôr o microfone mais pertinho da minha boca então, mas não é pra tá, não. Olha aí se não é teu celular. A Val que tá sentindo falta do barulho do mar, mas eu pus. Eu, eu vou aumentar aqui. Se ficar muito alto, vocês falam que eu abaixo. As gaivotinhas. Ah, tô som de fundo. Olha aí agora se ficou bom a altura. Então, gente, eu pensei que a Mona estivesse falando do som do microfone aqui. Daí eu quase tô engolindo agora o microfone, que achei agora perigoso. Vou pôr mais pra lá de novo. Ó, a gente vai fazendo aqui o céu. Já vou deixando mais ou menos aqui um espaço das nuvens. Esse pincel aqui é o pincel da Castelo também, ó. Aqui, ó. É um pincelzão grandão. Fodão. Então, ó, lembrando, eu coloquei um pouquinho de preto na tinta para a tinta não ficar muito infantilizada, para dar uma queimadinha, né? Não vai tacar fogo na tinta não, gente. É uma queimadinha que a gente fala, né? Agora a gente vai transformando isso aqui em azul. Só que aquele azul misturado. Pode ver que eu nem limpei o pincel porque eu quero que misture mesmo um pouco. A princípio, sim, parece que tá feio. Deixa eu travar o foco aqui porque tô vendo que tá dançando aqui a gente pensa que fez tudo, né? Daí, de repente, cadê o que travou o foco? Sorte que dá para fazer isso funcionando aqui.
Não, aí tinha que fazer do jeito que tava mesmo. Pronto, agora o foco ficou parado, não vai ficar mais chacoalhando. Aí, agora tá ficando do jeito que o Zé quer. Deixa eu ficar bisbilhotando aqui um pouquinho. Simone Bergamo. Bergamo, acho que é isso. Boa noite. Boa noite, minha flor. Val Prazeres. Simone Bergamo. Tudo ok? Tom Lemes. Jesus, boa noite. Amônia. Amônia. Letícia. Ele não leu minha mensagem. Oi, Letícia. Deixa eu ver lá. Onde que tá a mensagem tua? Ele não leu minha mensagem, gente. Eu gostaria de saber. Sou nova aqui no canal e é a terceira vez só apareço aqui. Ô, Letícia, obrigado pela presença. Parece sempre que eu vou ler sempre comentários. Só se não vê, né? Porque às vezes a gente tá pintando aqui, fica distraidão aqui e não vê, né? Mas você manda de novo, coloca de novo, tem que ser teimoso. Aí o Zé vai ver. Mas ó, se você gosta de pintar, você está no lugar certo, porque aqui a gente pinta muito, explica para as pessoas como é que faz. Eu estou dando uma leve de uma rocheadinha aqui no céu para ficar mais sintonizado, né, assim, com o pôr do sol, né? Não azulzinho, tão azulzinho. Às vezes a gente não lê mesmo, é porque inclusive tem comentário que às vezes some ali, a gente não está enxergando ele. É uma coisa misteriosa isso. Mas isso aí não significa que a gente não quis ler, porque provavelmente a gente não viu alguma coisa, né? Então tem que escrever de novo, tem que fazer isso que você fez mesmo, reclamar lá. Não leu, você não pode brigar com a gente, porque a gente às vezes não tem culpa, né? Mas, mas tem que reclamar. Então é isso, nós já temos aqui o detalhe. Eu fiz um pouquinho escuro o céu, porque eu quero realçar as luzes do sol. Vou pegar um pincel mais macio agora para me integrar um pouquinho mais aqui, ó. Só que antes de eu fazer essas nuvens, eu já vou fazer uma coisa. Eu vou trazer essa luz, toda essa cor de cima para baixo aqui. Deixa eu ver aqui. Nina, ateliê pintura, crochê. Ele contou na live passada. Contei o que será, meu Deus do céu. Já tá linda essa cor do céu. E aí, mano, é isso aí mesmo. Vamos animar o pintor. Vamos falar bem da pintura para o pintor pintar bonito. Porque pintor é assim, ele é movido a elogio, movido a elogios, a essas coisas aí. E vai deixando o pintor tudo empolgado, mitidão, achando que tá abafando, né? Então vamos fazer assim, ó. Daqui na reta do sol mesmo, ó, bem retinho assim, ó. A gente vai trazer uma luz aqui, ó. Tá vendo? Essa luz aqui, ó. Só que essa luz, ela vai ser que nem nós fizemos no sol, uma cor meia pratinha, meia palha, né? Então a gente vai fazer essa cor meia palha e vai trazer aqui. Vou pegar um pincel maior, né? Para render. Uma cor meio palha. Bom, amarelo e branco. E vamos trazer aqui, ó. Até aqui embaixo, ó. Bem pouquinha tinta, porque a gente vai trabalhar com outras cores por cima. E aqui o Zé pisou na bola. E aí, gente, conforme vai abrindo assim, a gente vai fazendo isso que a gente fez no sol aqui, essa cor aqui, ó. Então nós vamos novamente misturar um laranjinha
pôr um pouquinho de branco, dá uma queimadinha com preto para não ficar aquele laranja assanhado. E vamos abrindo aqui, ó. Só que não queimei tanto assim. Tem que queimar mais. Então, gente, essa paisagem aqui, ó, não é difícil não. Quem estiver assistindo aí, tiver com intenção de pintar, pode ficando animadinho já. Porque ela é simples de tudo. Ela é fácil de fazer. Por mais amarelo, né? Aí, agora sim. Agora a gente vai abrindo e vai colocando esses tons aqui. Vermelho, um pouco de azul e ainda um pouco de amarelo para a gente fazer essa parte aqui. Vamos dar uma queimadinha aqui, porque a gente não quer que essa cor fique tão colorida. A gente quer que dê uma sensaçãozinha aí de tinta meio queimada, tinta antiga assim, né? Ó. Depois a gente vai fazer detalhes nas ondas ali, sabe? A gaivotinha. Vamos ver lá. O que o pessoal estão falando? Adorava um negócio aqui na frente. Que coisa. Reginaldo da Rocha. Obrigado, Reginaldo, pela presença. Ó, gente, já tá lá no grupo Risco. Vão que vão. Corre lá. Quem não tá lá, entra lá. Quem entrar hoje no grupo não vai ver o desenho, né? Porque eu já coloquei lá, mas é só dar um alerta lá, falar, ô, entrei aqui, eu quero desenho. Eu ponho de novo. Quer dizer, se eu ver que entrou gente nova lá, eu já vou pôr, né? Não vou nem precisar ficar. Eu só pedir. Olha, a gente vai fazer esse sol. E aqui a gente vai fazer assim, a gente vai integrando aqui, ó. Não precisa assim tanto de capricho, porque a gente vai voltar com coisa aqui por cima. Isso aqui é só a base, né? Só aquele fundo primeiro, para depois a gente trabalhar os detalhes em cima. Tá vendo? E aqui, ó, a gente vai fazer o roxo lá do céu. Mais ou menos. Não precisa, até é bom que nem fique tão parecido com o céu. Tem que estar semelhante, mas não parecido. A gente vai trabalhando agora, deixando azulado aqui, ó. Um pouquinho meio roxo, né? Que a gente tá querendo fazer aí o reflexo lá do céu, né? Eu tô usando pouca tinta porque eu vou voltar com detalhes em cima. E nesses detalhes daí eu vou tacar tinta. Aqui também, a gente vai indo pra lá e vai fazendo mais ou menos parecido com isso aqui. Aqui eu tinha que amarelar um pouquinho mais, eu vou fazer isso, ó. Aqui tá meio muito vermelhão, vamos amarelar um pouquinho. Não podemos deixar tão vermelhão assim. Pincelada assim, ó. Por enquanto, depois a gente vai trabalhar assim, entendeu? Enquanto a gente tá fazendo só a base, né? Aquela parte do reflexo ali, a luz ali, preparando o terreno para a gente trabalhar em cima, a gente faz assim a pouca tinta e aqui no fundo do mar a gente trabalha com a pincelada assim, ó, na vertical.
Cuidado para não tampar completamente o risco da gaivota, né? Porque quando a gente está acostumado a pintar, a gente tampa tudo, não tá nem aí. Mas quem está começando agora, se tampar, depois complica já, né? Então é assim, nós vamos chegar. Eu tenho pavor de fazer fundo de quadro, encher a tela. Depois que enche, nossa, daí já fica gostoso. É porque eu acostumei a trabalhar dessa forma. Eu vou dar as minhas aulas de pintura, a mulherada pinta todo o fundo primeiro, né? E eu vou lá, só vou enchendo, né? E aí eu acostumei assim, daí eu peguei trauma de fazer fundo de tela. Ó, já estamos quase cumprindo a tarefa de encher o fundão. Então, pincelão meio duro, né? Porque se for um pincel mole também não aguenta, né? Não consegue fazer rápido. Daqui a pouco a minha mulher vem, parece, por aqui. Vamos ver, né? Olha lá, foi só falar. Cheguei! Rapaz, não deu nem tempo pra falar mal. Ô, louco. Ó, pra você, inimigo. Olha só, gente. Obrigado, meu amor. Ó, milkshake. Eu não tava nem pensando nisso, gente. Pensei que eu fosse fazer café, café com leite. Mas foi melhor ainda, né? O tal do milkshake. Ó, gente, aqui nessa. Bem perto da gavota, aqui eu vou dar uma clareada um pouquinho mais. Deixar um pouquinho. Fazer aquela misturinha que nós fizemos no começo. Né? Vamos clarear um pouquinho mais. Sim. Agora, feito isso, nós vamos. Eu já vou dar uma pincelada aqui, bem leve aqui, só para vocês já sentir o drama. Só sentir o drama. Aqui, ó, eu vou fazer uma pedra, né? Já vou passar também a cor da pedra, vou passar um escurão, pode ser, quem não quiser usar preto, que pode pegar o vermelho, o azul fitalocianina, um pouquinho de amarelo, que vai fazer o preto do mesmo jeito. Vocês entenderam, gente? Ó. Então é assim. E aí, minha flor, também comprou um pra você? Que legal, hein? Agora aqui eu vou fazer uma cor um pouquinho mais queimada, marrom aqui, ó. Vermelho, amarelo e um pouquinho de preto. E já vou traçar aqui a parte que vai refletir na areia molhada, né? Claro que é tudo ainda fundão, gente. É o fundão. Agora a gente vai fazer um roxo. Deixa eu pegar mais azul aqui. Então, Vai fazer feio. quando a gente está tomando um negócio perto do microfone, a garganta quer fazer guti-guti. É, É, não é isso, Val? é. Agora vamos fazer aqui um escurão. Mas não esqueçam que esse escurão é só o começo. Depois a gente vai fazer aí as luzes, né? A gente vai trabalhar. Ah, a turma já conhece, que já sabe que é assim, né? O esquema. Conforme vai chegando perto do sol, eu vou acrescentando mais amarelado, assim, ó. Ó. Parece que tá tão gostosinho fazer essa pintura, hein? Pois é, né? Tá mesmo. Tá gostosinho de ver. Você viu que o Mardoni tá ali, Zé? Não, cadê ele? Mardoni. Cadê o Mardoni?
segundo embaixo pra Ah, é cima. mesmo. Ô Mardoni, obrigado Mardoni pela presença aí. Grande mestre, uma chuva ótima agora. Olha só, aqui tá precisando tanto de chuva. Oi, Marileide, boa noite. Tá dando pra ler daí, ó? Tá. Oi, Nina, boa noite. A nossa escritora tá aí. Uhum. Deu que ver pra me ler o nome dela aqui. Um nome chique. Gente, vão ativando aí o sininho, porque o Zé agora vai pintar bastante tela assim nesse tamanho, ó. Toda semana vai ter live. E vai fazer sorteio das telas também. Eu não tô falando muito de sorteio porque esses dias eu tô meio travadão aqui pra algumas coisas, mas inclusive o sorteio que nós fizemos lá, que não pareceu a ganhadora, né? Prometi que ia fazer de novo e não fiz até hoje, gente. Mas daí eu parei de prometer também, né? Porque parece que depois que promete, parece que tudo acontece pra não dar. Obrigada, Letícia. Conforme vai chegando perto do sol, as cores vão alterando, ficando mais um cara de cores iluminada, né? Mais laranjado. Jai. Ó, Jai É, Kathleen, é a escritora. Professora, o senhor tem algum truque para a tela secar rápido? Ou infelizmente é a base de paciência? Tem o secante de cobalto, né? Só que o secante de cobalto eu não gosto muito de usar, não. Inclusive tá aqui, ó, secante de cobalto. Seca no mesmo dia a tela. Só que eu não gosto porque o secante de cobalto é muito forte, gente. Faz mal, dá dor de cabeça, é uma coisa Um perigosa, eu cheiro acho muito até. Eu forte acho mesmo. até perigoso aquilo. Então você pode usar aí, mas com cuidado, gente. Num lugar ventilado aí, para não ter perigo de passar mal. Eu posso estar onde for, ventilado, que for, que faz mal do mesmo jeito. Dá alergia, dor de Ah, cabeça. dá tudo. Mas às vezes a gente precisa usar, porque às vezes a pessoa quer um quadro logo, né? Ou então, às vezes, aquela encomenda que a gente fica amarrando lá, Tem gente que quer de sem repente, pressa. de repente, quando a gente abre, quando a gente lembra, nossa senhora, tinha que ter feito, e agora não dá tempo, mas daí, nessas horas extremas, assim, a gente usa o secante de cobalto. Mas eu evito o Tem máximo. um comentário do João Carlos Gregório. Boa noite, mestre. Sou novo em teu canal. Como são abençoadas suas pinturas. A gente viaja nesse encanto de natureza. Um abraço, que Deus te abençoe sempre. Amém. Deus abençoe você também. Obrigado, meu amigo, pelas palavras tão bonitas. Seja bem-vindo, ele é novo aqui, né? Seja bem-vindo. A Isso. Letícia também disse que é nova. A Letícia estava brigando comigo, disse que eu não tinha respondido ela. Daí, Puxou a orelha. daí eu respondi, né? Claro, né? Porque não é porque a gente não quer, né? Gente, vocês aqui no canal são especiais, todos são especiais mesmo nível. Porque o canal só funciona se tiver público, né? Se tiver gente. Eu vou lá, meu amor. Você vai lá, minha Eu flor. deixei minha televisãozinha ligada. É, Mas tá bom. A Mônica tá aí respondendo. tá, Também tô de olho. tá bom. Pode ir. Até nós tomar depois da live. Uhum. Deixa eu tomar esse negócio logo, né? Ô tia Paula, ficando lindo, amo o pôr do sol, vai ficar bonito, tia. Obrigado, tia, pela presença aí.
Obrigado, João Carlos. Nosso objetivo aqui é esse mesmo, é fazer com que as pessoas aprendam. Porque ó, a pintura, gente, é uma coisa tão importante no mundo. A pintura faz o mundo ficar mais bonito. A gente vai assim nessa cidade grande, assim, a gente vê aqueles prédios, tudo bonito, né? Que lá foi tudo primeiro elaborado, né? É a arte, gente. A arte está em todo lugar. Primeiro foi um artista, o arquiteto, que é um artista, ele elaborou aquele fundo, aquele fundo, não, aquele projeto, né? Ele fez aquilo na prancheta dele lá, no computador que seja. Fez uma arte. A gente vê aquelas pinturas bonitas nas paredes, nos muros. Tudo isso ajuda a gente, né, a ficar encantado, faz com que a gente fique encantado, né? A gente vai em cidade grande, eu moro na cidade pequena, mas a gente vai na cidade grande, assim, às vezes, a gente se depara com aquelas artes maravilhosas, né, pintadas em murais, na parede dos prédios. E a viagem da gente seria muito pior se ele não tivesse visto essas coisas. E depois outra, né? Às vezes a gente tá aí eufórico, com pressa e tal, de repente você vê uma pintura. Eu vou dar um exemplo bem claro. Um dia eu fui em Curitiba e eu vi lá no. Eu tava um calorão, tava ruim, assim, sabe? Eu não tava nem muito afim de andar por lá. Tava querendo ir embora. Sabe quando você tá num lugar assim, mas você tá querendo ir zarpada, não dá querendo ficar lá. Vai estar com mais gente, né? De repente, eu olhei assim no passeio público lá, que é um lugar assim que ainda tem passeio público, né? Eu vi lá um grupo de pintores. Eles estavam olhando assim nos prédios, assim, cada um olhando para um lado, assim, fazendo nas suas pinturas ali. Aquela pintura tão perfeita, tão bonita, eu fiquei olhando aquele ali, pronto, já acabou a vontade de ir embora. Já queria ficar ali vendo. E eram pintores bons, não tinha pintura feia não, só tinha gente pintando coisa boa ali. Falei, nossa, que bacana, gente. Então vocês vê só a importância que tem a arte, né? A arte fez com que o meu ânimo de ficar ali, com que o meu prazer ali se restaurasse, né? Então, e não é só dessa forma, não, qualquer forma, né? Às vezes a gente tá andando assim numa cidade, assim, ó, de repente você depara com um museu de arte, né? A gente entra lá dentro, assim, começa a ver aquelas pinturas, a gente sente no íntimo da gente um relaxamento, né? Uma paz. E então, aparentemente, assim, a arte não tem ali muito poder, né? Mas ela tem, ela é poderosa. Tanto é que ultimamente os profissionais aí, né? Psicólogos, psiquiatras, estão recomendando muito isso, a arte, para as pessoas, porque ela tem esse poder, um poder terapêutico. Tiane, senhor Zé, assisto suas lives todos os dias, pinto assistindo suas lives. Você é abençoado. Obrigado, Tiane. Deus ajude que você se torne cada vez mais capacitado na pintura, né? E eu vou ficar feliz com isso. E quando você estiver pintando, estiver pronto um quadro, mostra para nós. Dionê Vasconcelos, boa noite. Você é um pintor que dispensa do comentários. Obrigado, Dionê. Vocês que são maravilhosos, né? Cada comentário desse aí faz o pintor ficar um pouquinho mais eufórico. Daqui a pouco sai gritando aqui. Tanta alegria. Se der um treco aqui é por causa disso. Muito elogio, excesso de elogio. Ó, pessoal, nós já temos aqui então a base para nós começar a fazer os detalhes, né? Então, eu vou começar aqui a dar umas pinceladas aqui na praia. Mais ou menos, só para deixar aí mais ou menos já um jeito, um esqueminha, né?
Então vamos lá. Vamos fazer agora um pouquinho esverdeado. Mas continua queimando a tinta um pouquinho de preto. Não é aquele verdão assanhado não, que chega até doer a vista não. E esse verdão nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos fazer uma onda quebrando aqui, ó. Então, novamente o verdão. Misturar a tinta pro verdão. Pouca tinta, porque a gente sempre vai trabalhar com uma luz depois bem clara em cima. Então vamos fazer aqui um por mais amarelo aqui. O problema de tomar milkshake assim ao vivo é que daí não dá pra gente fazer assim. Fazer aquele barulhinho do canudinho. Tô fazendo de propósito. Ai, que vontade de lamber o pote, mas não pode porque eu tô ao vivo. Vou fingir que não. Que já acabou tudinho. Olha, a gente vai fazer aqui a onda vindo. Escurona. Por enquanto ela é escurona. E lá na frente, ó. Lá longe. Lá um verde. Continua verde, mesmo lado, né? Nós vamos fazer uma menor. Né? Por enquanto, é só a base, né? Gaivotinha vai ficar aqui. E aqui ó, vai ter a cor da areia, né? Mas eu vou fazer essa areia molhada mesmo, assim. Não vou fazer muito cor de areia, não. E agora, estando nesse ponto aqui, a gente já vai começar a trabalhar um pouquinho nas luzes aí, né? Nos detalhes, nos acabamentos. Vamos ver se esse pincel Pedro Lobisomem vai dar um... Vai fazer isso, né? Então eu vou fazer um claro, meio azulado, mas também eu quero que fique meio puxando aí para ser vermelho aqui, ó. Porque nós vamos fazer agora aqui umas... Simular aqui uma sombra, né? Uma sombra não, uma... Como é que fala? Esse negócio que dá água é... Espuma. E... Não precisa ser tão branco essa espuma, não. Isso aqui não tá muito bom fazer isso, não. Vamos ver até onde que nós vamos chegar hoje no quadro, né? Vamos fazer, vamos fundir aqui. Aqui na reta do sol, que mesmo a gente pode pôr até o branco puro. Mas conforme vai indo pra lá, a gente já tem que ir misturando um pouquinho numa cor assim, ó. Porque vai ficando no... Esse pincel também não tá bom, não. Não que o pincel seja ruim, não é o pincel certo pra fazer isso. Deixa eu ver qual que vai ser. Tem que experimentar. Eu vou... Caiu um negocinho aqui. Acho que eu vou fazer aqui um pouco, já esse céu aqui. Porque o céu é a parte que vai bonita o quadro, né? O céu já estando bem perfeitinho ali, a gente já fica mais empolgado para fazer a parte de baixo. Depois eu volto aqui, né? Para dar uma sequência, né? Então é assim, nós vamos pegar o amarelo, misturar com o branco, fazer uma cor bem
branco bem amarelinho, bem clarinho. E vamos iluminar agora a parte que está direcionada o sol. Ó, tá vendo? Só que nós vamos até uma altura aqui só. Porque conforme vai indo, ficando longe, vai modificando a cor, ó. Vocês entenderam agora por que eu quis fazer um pouco escuro o céu? Porque eu quero evidenciar mais essa luz aqui, ó. Então aqui perto do sol a gente vai fazer as luzes amarelas, né? Aqui assim, ó. Agora sim, ó. Agora pode tacar tinta. Pelota de tinta até que fica melhor ainda. Entenderam? Aí eu vou descendo um pouquinho para baixo. Quer dizer, vou afastando um pouquinho do sol. E vou escurecendo um pouquinho a tinta, ó. Aí a luz já não pode ser mais tão clarinho, amarelo. Agora foguei. Ó, agora já tem que ter um pouquinho mais de escuro, ó. Mais laranjadinho, tá vendo? Porque senão vocês não vê aquela sensação que a luz está mais focada, mais intensa ali, vai abrindo, né? Vamos ver lá. O que o pessoal está falando? João Carlos, Gregório. Senhor Zé, assisto os seus lives. Ah, obrigado, já respondi. Nina Vargas, ateliê, pintura em tecido, crochê. Agora começa a mágica. É isso mesmo, agora que vai começar a mágica. Uma mágica que todo mundo consegue aprender. Tá atrasando nesta luz do sol demais. Estão tudo doido para ver a luz, né? Vamos lá, vamos trabalhar aqui na luz do sol. Então é isso, gente, ó. A gente vai, conforme vai afastando o sol, a luz vai ficando mais avermelhada e menos intensa. Vocês entenderam? Agora aqui, ó. Lá longe, daí já é meio avermelhado. Um pouquinho menos, né, também, né? Não é tanto assim. Laranja. Ó, isso aqui, ó. Vou pegar um outro pincel para render. Hoje parece que eu não tô achando os pincéis certos para fazer. Estão todos aqui os pincéis, mas parece que eu não tô pegando ele. Aí. É isso aqui, ó. Tô começando agora. E o senhor é muito claro nas explicações. Parabéns, obrigado. Obrigado, Inês. Vai aprender sim, vai ficar espertíssima na pintura. Marinha Machado, parabéns, professor Zé. Obrigado, Marinha. Marília, que brilho lindo. Pois é, gente. O pôr do sol é bonito, né? Ó, agora a gente vai trabalhando aqui nas luzes. Sabe aquela? Daí a gente vai fazendo um pouquinho de sobreposição das nuvens, ó. Aqui também, ó, vamos fazer de conta que essa nuvem aqui tem volume, ó. Fazer uns movimentos nela, né?
vai trabalhando agora os movimentos, o volume que tem as nuvens. Ó. Sempre envolvendo pro lado de dentro. Do lado de fora, né? Ele vai deixando. Pode pegar aquele pincelzinho que a gente tava fazendo nuvem que dia, então eu vou pegar de volta. Porque que dia eu expliquei com aquele pincel, né? Então tem gente que já acostumou com aquele pincel. Então nós vamos pegar o pincel arrepiadinho e vamos fazer. Nem nós fizemos aquela outra nuvem lá. Apertadinho. Só que aqui é bem discreto, gente. Não pode ficar exagerando assim, não. Não pode fazer muita luz, não. A gente vai dar uma leve envolvida pro lado de dentro da nuvem, assim, ó. Porque é uma névoa a nuvem, né? Ela é uma fumaça, então a gente tem que deixar bem suave, envolver bem. Tem que estar controlando bem para não fugir da tonalidade. Ó, aqui mesmo já fugiu. Ó. Depois aí ficar meio queimadinho. Não pode ficar tão. Um pouquinho de azul. Eu estraguei essa nuvem aqui, vamos arrumar. Que aqui é assim, também não é 100%, né? Uma hora a gente dá uma erradinha. Aqui mesmo não é pra ficar tão cor-de-rosa assim, agora. Era pra ficar um pouquinho cor-de-rosa, mas nem tanto, né? Aquele volumezinho. Agora a gente vai fazer um escurinho mais fortinho por baixo. Um pouquinho de azul para queimar um pouquinho. Sabe aquele detalhe mais escuro da nuvem. Um pouquinho queimado. Um pouquinho mais amarelo. Conforme vai afastando, vai ficando mais para azul. Aquela de lá de trás a gente vai dar uma clareadinha um pouquinho para deixar ela lá atrás, né? Mas é tudo muito pouco, tudo muito discreto. Nada de exagero. Sempre na parte que está direcionada para o sol. A gente faz essa luz. Vamos ver aqui mais, onde mais? Aqui eu acho que é bom. Aí nós temos já uma luz bem bonita atrás, né?
um sol bem evidente, né? Vou escurecer aqui um pouco, desse lado aqui. Então nós já temos praticamente aí um céu bonito, né? Espera aí um pouquinho, deixa eu pegar o meu querosene. Querosene. Pronto. Agora vamos deixar um pouco lá, vou descer aqui para baixo, né? Vamos trabalhar ali a parte lá do encontro da água com o céu, né? Formar um pouquinho de branco. Pode ver que eu não estou deixando a tinta pura assim, estou misturando um pouquinho de preto, estou dando aquele, aquela queimadinha, porque eu não quero que fique aquela cor muito primária, assim, sabe? Que brilho lindo na água. Pois é, por enquanto ainda está cru. Vamos ver se vai continuar lindo, né? Mas vai ficar bonito sim, gente. Nós somos teimosos, nós fazemos ficar bonito. Mais azul. Vamos evidenciar mais aqui essas nuvens aqui, a parte de baixo dela, né? Sabe quando aquela tarde que a gente olha pro céu assim, tá aquelas nuvens escuras, mas o sol tá pegando nela e tá dando aquele contraste, né, de escuro, claro. É dessas uma que nós estamos fazendo. Às vezes a gente precisa escurecer para que a luz, né, que a gente vai fazer seja valorizada, né? Que também nós vamos escurecer um pouco. Que agora eu quero encontrar, né, o horizonte com o mar aqui, né?
bonito, né, gente? Parece que tá... E eu não usei ainda aqui a cor, a tinta neon. Quando a gente escurece bem o quadro, assim, para depois evidenciar as luzes, já fica quase com um efeito de neon. Vamos envolver. Pode ver que eu limpei bem o pincel aqui no papel higiênico, assim, ó. Que é para porque o papel higiênico absorve bem a tinta, para a gente poder envolver agora melhor, né? Suavizar mesmo, né? Aí. Agora com o pincelzão aqui, né? A gente vai fazer um encontro lá, ó, do mar, né? Mais pra cima até, assim. Chega bem pertinho da nuvem. Meio que a gente vai fundir ali o mar. Eu tô num ângulo assim meio difícil de pintar, então tem que ficar fazendo assim. Meio que fundindo. Agora aqui ela vem a sombrinha da água, né? Na areia. Pegar um pincel menor aqui para fazer essa beiradinha. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Vargas. Hamilton Gomes, José Elias. Ô, José Elias, obrigado. Célio Lara, vai ficar linda a tela. Obrigado, meu amigo. Maria Cristina, que brilho lindo, igual. Brilho lindo na água. O que o senhor acha do estilo neoclássico? Ah, eu gosto de tudo quanto é estilo, gente, desde que seja bonito. Sabe aquelas coisas que são bonitas. Agora tem coisa que não é bonito, né? Daí pode ser estilo que for também, né? Mas assim, cada um tem o sua preferência, né, gente? Então não posso questionar isso, né? Porque cada um tem um gosto, né? Tem gente que gosta de uma coisa. E às vezes tem um motivo a gostar, né? Daquilo. Eu gosto muito da natureza, assim. Eu gosto muito de pintura na natureza porque eu morei no sítio, né? Contato direto com a natureza, né? E já tem gente que gosta de casario, admira casario. Então tem vários gostos de tudo. Tem estilo também. Olha, gente, a onda vem, vai bater nessas pedrinhas, né? Então tem várias ondinhas. Tem várias ondinhas. E com o pincelzinho arrepiadinho, a gente vai fazer agora os coisinha dessas pequenininhas aqui, ó, tinta bem do ladinho do pincel, assim, ó, um lado só. E vamos fazendo as
os movimentozinhos da água. E esse movimento, olha, essa água, ela tem uns volumes, ela fica chacoalhando, né? Só que não é isso. Ela fica chacoalhando, então, nessa chacoalhada pra lá e pra cá. Olha lá, gente, não tô achando o pincel certo, deixa eu ver esse aqui. Nessa chacoalhada pra lá e pra cá, ela vai pegando os brilhos. Vai fazendo espuminha, né? Eu procuro fazer aqui nas pinturas, nas lives, o jeito mais fácil. Sabe aquele jeito, eu falo assim, que jeito que eu vou fazer para ficar bem bonito e que não seja tão difícil. Então eu fico tentando arrumar um jeito que fica possível das pessoas pintar, que fica bonito. Porque às vezes, gente, a gente faz uma coisa, demora para fazer, porque a gente alisa muito e tal, né? Mas para fazer numa live não dá para fazer assim. Porque as pessoas estão ali, né, copiando, né? Então se eu ficar ali fazendo coisas complicadas, não vai ser, não vai ter importância nenhuma live. Como é que a pessoa vai acompanhar? Olha, gente, agora a gente vai trabalhando o movimentozinho da água, vindo na areia, até mesmo essas pequenininhas aqui, ó. Ela tem aqui uma ondinha, ó, um clarinho. Por exemplo, essa onda aqui mesmo, quando a gente vai pintar e que não tem a preocupação de ensinar ninguém, a gente já vai tacando a tinta, envolvendo e fazendo. Mas como eu quero que as pessoas aprendam, então a gente vai fazendo uma sequência, faz o fundo, depois vem fazendo uma coisa atrás da outra, vocês entenderam, gente? A preocupação que a gente tem. Porque eu tenho certeza que se eu não fizesse assim, as pessoas não iam assistir, não iam aprender nada, né? Então, olha, ela cai, as ondinhas, ó. A gente dá uma pinceladinha assim, só pra gente sugerir o volume da onda quebrando, né, ó. Não muito, né, assim, pela coisa que é muito. A gente não pode também exagerar nas coisas, né. Aqui na parte de cima, bem aqui, a gente vai pôr um branquinho, porque aqui tá na reta do sol, né. Mas conforme vai. Aquela história, vai afastando, a gente vai modificando um pouquinho a cor, já vai ficando mais amareladinho, ó. Depois a gente já vai deixando um pouquinho mais avermelhadinho, ó. Né? É a luz que a gente está fazendo em cima do sol. Então, enquanto está aqui na direção do sol, essa luz ela bem destacada, né? Porque está bem pegando direto ali, ó. Aí, conforme ela vai afastando, a gente vai dando uma cor mais escurinha. Mas esse escurinho não pode ser tanto, não. Ele tem que ser ainda claro, para ele destacar lá em cima do escuro. Que coisa. Deixa eu pegar o pincel, os pincéis hoje não estão colaborando comigo. Esse aqui. É. Pegar esse aqui novinho da Castelo. 6 Castelo. Isso. Agora vai dar. Aqui. Não precisa fazer um risco, não. Tem que bater no pincel mesmo. Assim, tem que ser bem rústicozinho mesmo. Depois vai afastando. Aí a gente vai mudando a cor.
Ó, não pode ser tão branquinho mais. Tem que ser. E a parte de dentro, aqui onde cai aqui a água, mesma coisa. Ela tem uma espuminha. Só que tá tão longe que essa espuminha a gente não vai fazer tão perfeito, né? A gente só vai sugerir lá uma espuminha. Misturar um pouquinho aqui, porque, pra não ficar tão branco, né? Porque ó, a gente tem que deixar não tão clarinho, porque ela tá lá longe já do sol. Da clarão do sol, né? E é aquele volume que dá na água, né? Que a gente vai passar a tinta pra lá, pra cá. Pra gente fazer assim o movimento da água, né? Obrigado, meu amigo Vargas. Vou colocar o Zé Ruela para comemorar aqui. Zé Ruela, chacoalha o coreto aí, Zé Ruela. Professor, na tinta acrílica, ao tentar fazer esses reflexos, eu sempre falho. Sempre falhou, pois fica borrando ou fica muito molhado e sem textura. Sabe por quê? Mas é aquilo que eu falei. Enquanto a gente estiver fazendo a base ali, a gente não pode usar muita tinta. Colocar tinta na hora que está ali no acabamento, que nem aqui, ó. Aqui pode colocar até com a espátula, que fica bonito. Agora, na hora que estiver fazendo a parte de baixo, aquela base que nem que nós fizemos aqui, daí você coloca pouca tinta, para você conseguir depois trabalhar em cima. Senão fica melecado mesmo. É assim mesmo. E a gente vai dar só umas pinceladinhas leves aqui, ó. Da mesma forma para cá, assim. Deixa eu ver se com leque. Vamos experimentar o leque para nós ver. Na hora de fazer a espuminha aqui, o lequinho vai ficar bom. Tem que dar um movimento na pintura. Aquela pinceladinha assim, ó. Sutil, gente. Não é tacar o pincelão ali, não. É sutil, ó. Uma coisa sutil. Aqui também. E ali embaixo a gente vai fazer a espuminha, mas a gente vai esfregar porque a gente quer misturar mesmo. Não pode ser branco aqui, porque tá longe do sol, né? O branco é só aqui, ó, nessa reta aqui. Daí aqui a gente vai dar umas pinceladinhas assim para a gente conseguir simular ali o movimento da água, né? Vamos puxar para cima. Tá. É uma coisa com muita delicadeza, gente. Não é aquela pinceladona exagerada, não.
Eu sei por que eu tô estranhando. Eu tô estranhando um pouquinho aqui. É que eu colei um tecido em cima de um pano, de uma madeira. Isso aqui é uma madeira. Hoje eu não tinha tela para pintar, tinha só o tecido da tela. Daí ficou duro demais. A gente passa, não é aquilo que a gente está acostumado, né? Que é a tela maciazinha, né? Mas isso não significa que nós não vamos pintar, é claro, nós vamos pintar. Vamos lá. Jaqueline. Ha, como é? Hakutagaya. Tagaya. Boa noite, Zé, esposa do Zé. Boa noite, Jaqueline. Obrigado, Jaqueline. Paulo César, vai ficar linda essa pintura. Vai sim, meu amigo. Aqui nós somos invocados, nós pinta até ficar bonito, gente. Eu uso tinta acrílica, mas eu acho que o óleo fica mais natural. Dizem que não. Depende, Jai. Eu pinto com tinta acrílica também e eu mesmo gosto mais de pintar com tinta acrílica. Mas tem certas coisas que é a tinta óleo que fica bom. Não é sempre não que fica bom. Por exemplo, quando eu vou trabalhar árvores assim, eu acho que quando eu vou pintar com tinta óleo fica melhor. Eu gosto mais, né? Não é que fica melhor, eu gosto mais. Vou fazer a luz do sol aqui. A gente vai fazer aqui até segunda-feira eu vou terminar. Não vai terminar hoje, né? Porque como eu falei, a gente tá fazendo devagarinho para todo mundo acompanhar, né? Não termina, mas segunda-feira a gente termina. Fazer que nem eu fiz com as nuvens, né? Terminei na segunda-feira. Ficou coisa mais linda o quadro, né, gente? Nós vamos fazer uma pedra aqui. Porque a gaivota está em cima de uma pedra. E agora aqui a ondinha vem. A gente vai fazer bem feitinho essas ondas aqui, gente. Isso aqui é só o comecinho, né? Puxar um pouquinho. A gente coloca beirando pro lado de cima. Esse escuro aqui é a sombra da ondinha. Então a gente agora vai fazer a ondinha, ó. Sabe aquele filetinho de água que vem? Então, na hora de fazer esse filetinho, vocês não podem cobrir a sombra. Depois vocês puxam pra lá um pouquinho assim, ó. Porque a onda vem revirando, né? E essas ondinhas vêm revirando, pequenininho, mas vem também. Vem revirandinho. Então é assim. Esse escuro que eu fiz é a sombrinha da onda. Da ondinha. Aquelas ondinhas que vem. Baixinha, né? Que sobe com a areia fora, né? Pra isso aqui eu tô usando um pincel chatinho. Esse pincel aqui foi o que deu mais certo. Tentei vários aqui pra vocês verem. Olha, gente, isso aí é uma coisa importante. Pincel também é importante. O pincel, por exemplo, esse pincel aqui, ele é ótimo. Mas não para fazer certas coisas. Cada coisa vocês têm que experimentar o pincel. Porque tem vezes que o pincel é lindo, bonito, maravilhoso, mas você não consegue fazer uma coisa bacana com ele, porque ele não é o ideal para aquilo que você está querendo fazer.
Então a gente tem que estar sempre ali experimentando pincel para ver qual pincel que faz melhor determinada coisa. Entenderam? Pode ver que eu preocupei em não deixar tão branco aqui a onda, porque aqui a gente já não está na mesma direção do sol, né? A gente tem que deixar essa direção aqui para a luz mais intensa. Aqui a gente já camufla um pouquinho essa luz. Embora ainda tenha luz, mas ela já é mais sutil, né? Agora aqui eu vou fazer passar uma cor aqui meio de terra, de areia aqui, né, molhada, né? Como faz areia molhada? A gente pega o amarelo, pega o vermelho. Como eu vou queimar o vermelho, então eu vou pegar essa tinta já meio queimada aqui, ó, suja já, ó. Só que tem que ter mais vermelho, né? A gente também não pode querer economizar demais, né? Não dá certo. Ó, um pouquinho de vermelho. Vermelho, pincel meio sujo, né? Amarelo. Põe o branco. E aí a gente vem fazendo as partes da areia. Pode deixar até mais claro um pouquinho. Agora essa mesma cor, só que mais escuro um pouquinho, ó. Porque quando a areia molha, ela escurece. Então nós vamos escurecer. Ali já está escuro, mas ali está meio violeta. Nós vamos tirar um pouco o violeta. Aqui, ó. Isso aqui é areia molhada. Aqui mais de vermelho. Então, a onda veio, molhou a areia e voltou. Vocês entenderam como é que é o esquema? Só que aqui tem um detalhe. Esse claro aqui, ó, a gente tem que prestar atenção em tudo. Por exemplo, a onda vem, bate nessa pedra. Então ela vem até aqui, a pedra barra, né? Então a gente, esse claro aqui da areia, a gente tem que vir até aqui, ó. Vocês entenderam agora? Por quê? Porque a areia não molhou aqui atrás da pedra. Aqui também não. Então é assim. A onda veio, ela saiu um pouco, mas a pedra barrou um pouquinho. Então aí não ficou molhado ali atrás da pedra. Então aí, claro, né? Tem que clarear. Mas não ficou molhado assim, lamuzada assim, mas ela ficou molhada ainda, no ponto de fazer ainda um reflexo. Aqui, ó. Vamos fazer mais uma pedrinha aqui do lado aqui. Pra gente fazer o volume criar o volume, né? Vamos fazer uma luz aqui, mais meia misturada aqui, ó. E vamos fazer aqui um volume aqui, ó, que é a pedrinha menor. Então, gente, já tô avisando. Eu vou vir fazer essa gaivota. Vou trabalhar bastante coisa ainda aqui. Tá cru ainda. Eu até pensei que fosse ser rápido esse quadro aqui, mas não foi não. Tá sendo não. Mas não tem problema. Eu venho segunda-feira e faço aqui o acabamento. Termino, que nem eu fiz o outro quadro. E depois, quarta-feira, a gente pinta outra coisa.
Então é isso. Agora a gente vai fazer umas... simular mais umas ondinhas assim, né? A gente tá vendo em perspectiva esse mar. Pega o pincel maciozinho agora. Esse aqui mesmo pode ser? Ah, eu tava misturando ali no querosene sujo. Vocês viram que agora a areia ficou molhada? E tem mais uma coisa ainda que vocês ainda não fazem nem ideia. Essa ondinha que a gente fez aqui, ó. Ela, como a areia tá molhada, ela vai dar um brilho ali. Um reflexo. Vamos ver se esse pincel aqui vai dar. Ainda tem um reflexo da ondinha na areia molhada. Sutil, né? Porque o reflexo da areia, a areia está apenas molhada, ela não encharcada, ela não está molhada assim, líquida, né? Então é um reflexo bem sutil. E aí a gente vai fundir um pouquinho aqui entre a sombra e a ondinha, né? Para ficar bem certinho, ó. Para tirar a sensação só do risco, né? Deixar seu volumezinho mesmo. Também, ó. Aqui como tá na reta só, a gente pode fazer bem branquinho, ó. Daí a gente vai trabalhando os movimentozinhos assim da água. Bem discretinho. Ó, praticamente puxando, né? Assim, o branquinho daqui, ó. Um pouquinho, né? Não é tão branco assim, sabe? Não pode deixar tão branco. Depois tem as gaivotas que a gente vai colocar aí, né? Então é assim, gente, ó. Deixa eu ver que hora que é. Nós já estamos com 1h30 de live. Eu vou deixar assim. Eu vou... Poderia até continuar, mas é bom a gente fazer esse acabamento segunda-feira, que daí já vai estar um pouco seco aqui, vai ficar mais bonito. E eu vou fazer essa... Aqui tem uma gaivota bem bonita aqui, e tem outras gaivotas voando. Tem bastante coisa aqui ainda. Tem mais umas pedrinhas aqui, tem uns detalhezinhos na areia. Então, gente, vocês não percam que vai estar filé o negócio. Eu vou só desenhar aqui a gaivota aqui para não... Pra vocês sentirem que tem ali uma gaivota. Vai ter uma gaivota aqui. Então vou fazer uma gaivotinha aqui. Vai ter outras voando lá que eu já vou até simular já aqui, ó. Pra vocês já ter uma noção como é que vai ficar, né? Quando estiver bem prontinho, né? Deu até saudade de uma praia. Ei, mano. Então, meu povo, vamos ficar por aqui. Vamos deixar o quadro assim. Segunda-feira, Mônica, pode já marcar lá. Pode programar já segunda-feira o fim desse quadro aqui. E quarta-feira, não sei o que nós vamos fazer ainda. Eu vou fazer uma enquete aqui na segunda-feira. Eu vou apresentar aqui uns temas aqui. E vou fazer uma enquete para vocês votar. Né, pessoal que vão decidir qual daqueles temas que eu colocar que vai ser o que a gente vai pintar. Agora eu vou dar uma bisbilhotada nos comentários aqui antes de encerrar.
Reginaldo da Rocha, sensacional as pinturas de praia do Zé. Obrigado, meu amigo. Que toque de gênio esse reflexo na areia molhada. Pois é, meu amigo, tem coisinha que às vezes aparece. A gente nem dá muita bola e às vezes aquele lá é o que faz a diferença, né? Tom Lemes, muita perfeição. Ah, ainda não tá bem perfeito, mas segunda-feira vai ficar, meu amigo. José, eu sigo você há muito tempo. Paulo César, ô meu amigo, obrigado por me seguir. Prometo que eu vou fazer de tudo para fazer por merecer essa seguição, essa perseguição, fazer merecer vocês, né? Essa consideração, né? Consigo sentir até o cheiro do mar, até o cheiro do mar. Ó, ainda tem muita coisa aqui, ó, bastante coisa aqui. É uma pena, né? Porque eu não posso ficar muito tempo, gente. Eu fico aqui esse cheiro de tinta aqui, começa a fazer. Daqui a pouco começa a dar alergia. Inclusive até que não tô tendo muito esses dias, mas eu não posso ficar muito tempo aqui não. Assim, de cheiro de tinta. É, já acho impressionante que o professor pensa nos pequenos detalhes. É bem perfeccionista. Maravilha. Boa noite a todos. Obrigado por essa aula. Obrigado, Jai. Adriano. Coisa mais maravilhosa, até eu fiquei com vontade de ir na praia. Pois é, né? Dá vontade mesmo, né? Boa noite, bom descanso. Obrigado, minha amiga. Quero pintar perfeitamente igual o senhor. Vai aprender. É só começar a treinar, né? Treinar, treinar, treinar que uma hora vai dar certo. Assistir vídeo do Zé. Então é isso, meu povo. Dorme com Deus, tenha uma boa noite e até segunda.